Eu digo para vocês que eu estive ontem na rua e eu me surpreendi. Eu estava preocupado, primeiro porque é Curitiba. Curitiba é frio, o céu estava encoberto, frio, garoando, mas o povo foi para as ruas. O espaço que foi separado ali para a manifestação, lá estavam brasileiros. Aqueles mesmos brasileiros que estavam nas ruas no 8 de janeiro, famílias, pessoas de bem, idosas, idosos, crianças, jovens, famílias. Você olha, você bate o olho, você vê que são pessoas ordeiras, são pessoas de bem, estavam lá de camisa verde e amarela, clamando por um Brasil livre e justo. Veja, esse é o crime dos brasileiros hoje. Como a Ju disse, eu ouvi atentamente, adoro os comentários da Ju também. A Ju sempre transparente, sem máscara, eu gosto dessa sinceridade da Ju. Veja essas pessoas. Virou crime usar camisa verde e amarela. O crime da direita é gritar demais, é clamar por liberdade. Foi o crime que o pastor Malafaia praticou. Malafaia sofreu busca e apreensão em um aeroporto. Por que no aeroporto? Para humilhá-lo, obviamente. Por quê? Porque ele grita demais. Bolsonaro gritou demais. Brasileiros de direita gritam demais, exigem direitos, exigem liberdade. E o que está vivendo, o que nós estamos vivendo hoje, o que está se vendo no Brasil hoje, não é apenas uma perseguição política, tá? Políticos estão sendo perseguidos, mas também está havendo uma perseguição religiosa. Sabe que nós já tivemos até padre que sofreu busca e apreensão? Uma das reuniões que o Felipe Martins está sendo acusado de ter participado, sendo que ele sequer participou, uma das reuniões golpistas, eles imputam participação nessa reunião a um padre. O Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão numa paróquia e a um padre. O padre que rezava semanalmente com o presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, esse padre sofreu busca e apreensão. O Malafaia, que é um pastor, hoje é uma liderança política também, mas é uma liderança religiosa, primeiramente. O Malafaia não deixa de ser uma liderança religiosa, um confidente, uma pessoa que ora com o presidente Bolsonaro, foi alvo de busca e apreensão. Nós estamos vendo se repetir no Brasil o mesmo modus operandi das demais ditaduras da América Latina. Nicarágua foi exatamente assim. Começaram a perseguir os opositores políticos, depois os apoiadores, que é o povo, e depois foram para cima das autoridades religiosas que apoiam a direita. Na Nicarágua, padres foram perseguidos, pastores foram perseguidos. Isso aconteceu na Venezuela. Então, é comum nas ditaduras da América Latina esse mesmo modus operandi. E essa manifestação linda que nós estamos vendo aí, olha só, essa tela, olha que lindo isso. Isso é lindo por quê? Porque eles criaram a trama golpista, eles criaram esse processo, eu não tenho medo de errar, eu estou nesse processo, eu conheço, são 78 terabytes sem provas. Gente, 78 terabytes, só para vocês entenderem, um dia um amigo meu me ligou e disse assim, Chiquini, você está falando errado, deve ser 78 gigabytes, não tem como ser 78 terabytes. Falei, não, é isso mesmo, é 78 terabytes, é 1 bilhão de páginas. A inteligência artificial demora 30 dias para analisar essa documentação. Não existe computador a nosso alcance a conseguir analisar toda essa documentação. As defesas tiveram que comprar computadores, gamers, para conseguir abrir os documentos. E não tem minuta de golpe. Não tem prova nenhuma de golpe. Não temos no Brasil um processo de 78 terabytes na nossa história contra a corrupção, contra o narcotráfico, contra a pedofilia, contra o tráfico de armas. Não temos. Esse é o maior processo da história do Brasil. E eu digo para vocês, não há uma mensagem, uma prova de golpe. Por que eles criaram essa farsa? Para que não tivesse imagens mais como essa. Eles condenaram brasileiros inocentes. Tá? Eu não vou nem falar daqueles que depedraram patrimônio público, tá? Eu vou falar daqueles que estavam na praça e tomaram 20 anos de prisão. Tem gente que estava em pé na praça e foi condenado a 17 anos de prisão. Eles condenaram essas pessoas a penas desproporcionais para que o povo não saísse mais às ruas, para que o povo tivesse medo.
Então o que eu vejo, o resumo que eu faço dessas manifestações de ontem, é que o brasileiro não aceitará morrer como um cordeiro. O brasileiro não aceitará essa tirania de braços cruzados. O brasileiro não quer ser uma ditadura. Por isso que eu digo que foi muito lindo ontem ver todas essas manifestações pelo Brasil, porque o brasileiro não vai aceitar ser dominado, ser aprisionado por um Estado tirano. Doutor Chiquini, aproveitando, essa semana então a gente vai ver a última fase aí, né, do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais réus aí do Núcleo 1. E eu queria ouvi-lo sobre, a gente já conversou aqui outras vezes, que há uma possibilidade de uma divergência de fluxo. E eu queria ouvi-lo a respeito disso. A partir disso, poderia caber algum tipo de recurso ao plenário? Há alguma chance que não seja a anistia de se fazer justiça? Isso é bastante relevante, né? O que, obviamente, que dependendo dessa decisão, vai se abrir um precedente de que, pô, peraí, talvez Moraes não esteja com toda a razão que ele diz estar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, o que podemos esperar a respeito da decisão de Fux e quão importante ela pode ser e que outros caminhos pode abrir. Eu já estive mais confiante na divergência do Fux. Eu confesso para vocês que analisando essas últimas sessões da semana passada, das alegações finais da acusação e da defesa, eu não me animei muito com a postura do Fux. Eu achei o Fux bem alinhado ao resto do quórum. Eu estava bem mais animado com a pessoa do Fux, que o Fux abriria a divergência. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que o Fux que irá julgar amanhã seja o mesmo Fux daquela sessão de recebimento da denúncia, onde ele disse que esse caso deveria estar no plenário. O que acontece? Olha só, o que está acontecendo nesse processo? Até 2023, casos como esse deveriam estar no plenário. Era isso que dizia o regimento interno. Só que o plenário é quórum estendido, são 11 ministros. 11 ministros pode ter vista, né? O que é pedido de vista? Pedido de vista é o ministro diz que está com dúvida para julgar e ele pede para suspender a sessão para melhor estudar o caso em gabinete. Isso é pedido de vista. É comum em órgãos colegiados, tá? Se fosse no plenário esse julgamento, a chance de um ministro pedir vista é muito maior do que numa turma. A turma só são 5, no plenário são 11. Então, em 2023, para que esse processo fosse célere, fosse rápido, que é isso que eles querem. Eles querem que esse processo termine em 2025, para que não haja o argumento de que foi um processo político. Imaginem só condenar Bolsonaro, condenar políticos em ano de eleição. Por isso que eles querem terminar em 2025, para esvaziar esse argumento de perseguição política. Se fosse no plenário, demora muito mais. Um ministro pede vista, por exemplo, o André Mendonça, que está no plenário. Ele pede vista, ele pode ficar 90 dias com esse processo. Isso atrasaria ainda mais o julgamento. Então, em 2023, eles mudam o regimento interno. Olhem só, é um jogo de xadrez que o tabuleiro e as peças são deles, né? O juiz é deles. Eles mudam o regimento interno e jogam esse processo para a primeira turma. Só 5 julgarão. E a primeira turma é uma turma formada por companheiros. Você tem ali o único, a princípio, que nunca se manifestou como petista comunista, é o Fux. Por isso a esperança no Fux. As pessoas pensam, por que nós temos esperança no Fux? Porque o Fux é um juiz de carreira, ele passou num concurso público a ser juiz. O Fux nunca subiu num palanque pedir voto para o Lula como o Zanin e o Flávio Dino fizeram. O Fux não é a vítima do processo, como o Alexandre de Moraes o é. O Fux não é a Carmen Lúcia eivada de ódio quando se refere à direita. Então as pessoas têm esperança no Fux. E o Fux disse exatamente assim: eu não concordo, disse Fux, que esse caso esteja na turma. Esse caso é um caso de grande complexidade, é um caso que deve ir para o plenário. Então é possível, respondendo a tua pergunta, é possível que em razão disso, só para que esse caso vá para o plenário, por ser um caso de grande complexidade, o Fux divirja em algum ponto do Alexandre de Moraes, só para nascer para as defesas um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso, embargos infringentes? É um recurso que, havendo divergência, cabe levar o processo para o plenário.
O Fux, ele diz o seguinte: esse caso é, sem sombra de dúvidas, o maior caso político da história do Brasil. Ele tem que, para que seja legítimo, ser julgado no plenário. Então, a pequena esperança que eu tenho na decisão do Fux é que ele abra a divergência só para que esse caso vá para o plenário, por ser essa decisão dele, em prestigiar o colegiado, em prestigiar os 11 ministros, tá? Agora que o Fux vai divergir porque ele quer inocência, quer absolução, eu não tenho essa expectativa toda. O que eu digo aos brasileiros é: as chances de absolvição são quase inexistentes, é um jogo de cartas marcadas, é um processo criado para a condenação. Então não há como ter esperança em um processo que foi criado para condenar Bolsonaro. É um processo que foi criado para eliminar Bolsonaro do mundo real. Porque não basta você tornar Bolsonaro inelegível, você tem que deixar o Bolsonaro incomunicável. E a única forma de o fazer não é caçando o Bolsonaro, é condenando-o criminalmente. Com uma condenação criminal, você joga ele atrás das grades e você torna ele inelegível e incomunicável, sem celular, sem acesso a manifestações. É exatamente como aconteceu nos nossos vizinhos comunistas ditadores. Exatamente assim. A moda não é você matar o seu opositor político. A moda das ditaduras é você criar um processo criminal, a dar uma aparência de legitimidade àquilo que ab início é a perseguição. Então você disfarça a perseguição política e diz o seguinte: não, é um processo criminal, é o Estado juiz que está condenando, olha, há contraditório e ampla defesa. É por isso que eles televisionam o julgamento. Eles estão televisionando apenas para ter discurso, para mostrar para a população, e tem muito trouxa que é enganado por isso. Olha só, eles estão tendo defesas, eles têm advogados. Só que veja, por exemplo, que audiências em sigilo, audiências que não são televisionadas, eu fui mandado calar a boca. A gente não pode perguntar o que a gente quer. Agora, audiências que eles televisionam, eles fingem que está havendo uma defesa. Por quê? É para enganar a população. Isso já aconteceu na Nicarágua, na Venezuela, isso já aconteceu nas ditaduras América Latinas. Então, esse processo ele nasceu para condenar Bolsonaro. Qual a expectativa de que essa condenação não venha? Óbvio que ela virá. Agora, a nossa esperança é no tempo. Tá? A melhor defesa nossa é o tempo. Se o Fux pedir vista, ele pode ficar até 90 dias com esse processo. Eu não acredito que ele vá pedir vista. Eu acredito que ele já virá com o voto divergente, tá? Para que esse caso vá para o plenário. Se for para o plenário, aí esse caso não termina mais em 2025. É um caso que se estende até 2026, porque se for para o plenário, você tem um core estendido, um processo de 78 terabytes, onde outros 6 ministros nunca tiveram contato com essa prova, nunca tiveram contato com esse processo. Então eles vão ter que analisar. 78 terabytes não é brincadeira, né? Então eles terão que analisar, vão pedir tempo, o André Mendonça pode pedir vista, o Cássio Nunes, né? Então você não termina mais esse processo em 2025 se houver uma divergência. Fato é, não sabemos o tamanho da pressão política que pode estar havendo sobre o Fux para que ele não abra divergência. Porque se esse caso for para 2026, a argumentação, né, a discussão sobre ser uma perseguição política, ela ganha ainda mais força, ainda mais volume. Você o Bolsonaro, que deveria estar nas urnas em 2026, num ano de eleição. Chiquinho, querido, você não acha que está cada vez mais claro que nós precisamos renovar o Senado? E como você vê o papel dessa renovação para frear os abusos que temos assistido? Ju, com certeza. Eu vejo assim, a maior culpa do que nós estamos vivendo é do Senado Federal. Tá? O maior culpado disso tudo é o Senado. Por quê? Quando você tem um Estado de direito, nós somos uma democracia, né? Um Estado democrático de direito. O que significa isso? A democracia é o povo detém o poder. E ser um Estado de direito significa que o povo governa por meio de leis. Estado democrático de direito. O povo governa por meio das leis. A nossa lei maior é a Constituição da República. E a Constituição assegura ao Senado Federal, que é poder legislativo, fiscalizar o cumprimento das leis do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Tá?
A Constituição da República assegurou ao Senado Federal, deu ao Senado Federal a atribuição de fiscalizar os demais poderes. Ou seja, aquilo que a gente fala de freios e contrapesos não significa que um poder tem que fazer vista grossa aos outros. A gente fala harmonia entre os poderes. Não. A harmonia entre os poderes é o respeito entre os poderes. E freios e contrapesos é, se um poder extrapolar, o outro deve frear. E cabe ao Senado Federal se colocar nessa situação. A Constituição diz, cabe ao Senado Federal instaurar processo de impeachment contra um ministro do STF que desrespeitar as leis. Então, o povo criou as leis e cabe ao Poder Judiciário cumprir as leis. O ministro do STF ele não tem opção. Ele é obrigado a cumprir a Constituição e cumprir as leis. Quando o ministro do STF ele não cumpre mais as leis criadas pelo povo, não estamos mais em um Estado de Direito, nós estamos em um estado de exceção. A Constituição Federal diz assim, não se admite juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Não se admite um tribunal que crie suas próprias regras. Ao tribunal, ao juiz, exige, cumpra a lei criada pelo povo. Quando o tribunal passa a desrespeitar as leis criadas pelo povo e criar suas próprias regras, o nome disso é tribunal de exceção. É o chamado estado de exceção. É o que nós vivemos hoje. Aí a Constituição Federal diz, havendo isso, neste caso, ocorrendo isso, cabe ao Senado Federal puxar a corda e instaurar processo de impeachment. Isso é harmonia entre os poderes. O Senado Federal tem que exigir que o Poder Judiciário cumpra o seu papel constitucional de aplicador das leis criadas pelo Congresso, que é o povo. Então por que a culpa hoje é do Senado? Porque o Senado está vendo um estado de exceção aos seus olhos e não está cumprindo o seu papel constitucional, que é chegar para o Poder Judiciário e falar assim, ó, nós vamos instaurar um processo de impeachment contra vocês, porque vocês estão aplicando suas próprias regras e não mais as leis criadas pelo povo. Isso é crime de responsabilidade, passível de impeachment. Se tivéssemos um Senado sério, que instaurasse um processo de impeachment contra o ministro, isso já gera um freio, por isso freios e contrapesos. Instaurar um processo de impeachment contra o ministro não é inconstitucional, pelo contrário, é constitucional, é uma forma de exercer o freio que a Constituição exige. Se vocês se tornarem um tribunal de exceção, nós vamos ter que impeachment vocês, porque o poder é do povo e não de vocês. A Constituição assegura ao Senado Federal exercer o poder popular quando o Estado se voltar contra o povo, quando o Estado se tornar um estado de exceção, cabe ao Senado Federal resgatar o poder do povo por meio do impeachment. Então veja, hoje você tem um Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, dizendo que anistia é inconstitucional e que processo de impeachment é inconstitucional, significa que eles sequestraram o Brasil. Literalmente, o STF se tornou um tribunal de exceção, aquilo que a Constituição Federal repudia. E tanto foi contra. O STF hoje é um tribunal de exceção, porque quando ele fala que anistia e impeachment são inconstitucionais, significa literalmente que eles deixaram de lado a Constituição e estão criando suas próprias regras. É hora do Senado entrar em ação e exercer a sua atribuição prevista na Constituição, frear esse abuso por meio do impeachment. Então, a culpa do Brasil ter se tornado hoje um estado de exceção e estar perseguindo inocentes é do Senado Federal, sim, Ju. Jeff Chiquini, eu concordo 100% que o Senado tem grande culpa nisso, porém, nós já vimos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falar que nem com 81 assinaturas colocaria em votação aquilo que estava sendo solicitado. Nesse caso, temos aí um problema que é o presidente do Senado está impedindo o andamento do que os outros senadores querem. O que pode ser feito nesse caso, sendo que deveria colocar a vontade da maioria ali do Senado e não só a vontade só do presidente do Senado? O que pode ser feito nesse caso? Olha só como é um canalha, né? É um canalha, é um indivíduo repugnante. O dia que o Senado tiver 80
senadores querendo o impeachment e ele, Alcolumbre, não quiser, é um Senado que vai destituir ele. Havendo maioria absoluta, se eu não estou enganado, maioria de 2/3, o Senado pode tirar ele da presidência. Então veja, é um imbecil falar um negócio desse. Ainda que tenha 81, quer dizer, ele virou dono do Senado. O regimento interno diz que os senadores podem destituí-lo da presidência, havendo 2/3, se não estou enganado, se não me falhar a memória. Então, o dia que tiver 80 senadores para instaurar impeachment, ele vai ter que instaurar impeachment, porque se não o fizer, os senadores tiram ele da presidência. Vejam o instinto ditatorial que está tomando conta do nosso Brasil. Veja, em todas as camadas. Você tem ditadores no poder judiciário, você tem ditador no poder executivo, você tem ditador no poder judiciário. A nossa tripartição de poderes está corrompida. A nossa democracia está corrompida. O nosso processo constitucional foi sequestrado. O Brasil não é mais um Estado democrático de direito. Se formou um grande regime ditatorial que tomou os poderes. E a direita se coloca como o único empecilho deles hoje. A direita é barulhenta, a direita exige direitos, a direita exige liberdade. Eles precisam eliminar a direita para que se perpetue no poder de forma tranquila. A direita hoje não tem força, eu digo isso com pesar, a direita não tem força hoje para enfrentar esse sistema, mas a direita coloca empecilhos, a rede social é um problema, a Oeste com elas é um problema, porque traz a verdade. Então por que eles querem matar a direita? Porque eles têm medo da direita tomar o poder deles? Não, eles não têm medo disso. O Alcolumbre não pauta a anistia, não pauta o impeachment, o Hugo Mota não pauta a anistia, não, o Estado é deles. O regime é deles. Eles não querem a direita porque eles não querem ser incomodados. Bolsonaro incomoda, o pastor Malafaia incomoda, a direita é barulhenta, fiscaliza. Então eles querem eliminar a direita não com medo de perder o poder, eles só não querem ser incomodados, eles querem ter a tranquilidade para saquear o Brasil, poder andar tranquilamente de avião da FAB, a FAB virou táxi aéreo deles, virou Uber executivo, eles querem ter a tranquilidade de fazer a chicana que eles fazem. Vocês imaginam só, hoje o Brasil mais gasta do que arrecada. Imagine se fosse uma empresa. Imagina na sua empresa, você gasta mais do que arrecada, você fecha a tua empresa. O Brasil não. O Brasil hoje está aberto. O Brasil funciona normalmente, por quê? Porque o Brasil não para de fazer empréstimos. O Brasil está fazendo empréstimos de dinheiro internacional. Hoje o Brasil vive de empréstimo, a gente não vive mais com o nosso próprio dinheiro. O Brasil hoje vive de pagar juros para o resto do mundo. A única forma de você segurar dinheiro aqui no Brasil é pagando juros. Por que a nossa taxa de juros está tão alta? Para que o empresário não tire dinheiro do Brasil. Então fique aqui com o teu dinheiro, eu pago juros para você. É um país quebrado. A última chance do Brasil é 2026, eu digo para vocês. Se o PT ganhar em 2026, esqueça, o Brasil acaba. A nossa economia não aguenta mais depois de 2026, não aguenta mais. Eu digo para vocês, todas as empresas públicas estão quebradas. O Brasil, o empresário internacional só tira dinheiro do Brasil. Só tira. O Brasil está tentando segurar o dinheiro internacional aqui pagando juros. Isso virou uma agiotagem já. Tá? A Venezuela, por exemplo, se a Venezuela for pagar 1000% de juros, ninguém vai botar dinheiro na Venezuela, porque sabe que a Venezuela não vai honrar o compromisso. O Brasil está começando a viver isso. O Brasil não para de aumentar a taxa de juros para tentar segurar a capital aqui, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir honrar os compromissos, as empresas vão embora e o Brasil quebra. Chiquinho, você disse que eles estão querendo calar a direita e a gente sabe disso, né? Ficou mais do que evidente na Vaza Toga 3 e tudo que a gente vem vivendo, né? Mas aí eu pergunto, você esteve em Curitiba, que estava lotado. Eu estava aqui na Paulista, estava lotado. Eu vi meus amigos no Rio, lotado. Eles vão calar o Brasil praticamente todo? Porque a minoria está com eles, nós somos a maioria. Nós estamos vendo agora, eu te perguntei sobre o Senado, eles estão tentando já tirar, né, os concorrentes, alguns dos concorrentes fortes. Eduardo, eles já tiraram. Então agora indo para cima do Salles. Até quando, sabe? Eles vão o quê? Perseguir todo mundo?
Vão, Júlio, eles vão perseguir todo mundo. 2026 será o seguinte, quem chegará vivo lá? Então hoje há pessoas dispostas a morrerem pelo Brasil, há pessoas dispostas a serem presas pelo Brasil, há pessoas dispostas a serem inelegíveis pelo Brasil. Então 2026 está longe demais. 2026 tem que chegar logo, porque 2026 vai ser uma eleição de quem vai chegar vivo. Você vê, já tem processo contra o Nicolas, já tem processo contra o Salles, já tem processo contra todo mundo. Ontem o Tarcísio já virou um problema também, já vão para cima do Tarcísio. Então, fato é, como chegaremos em 2026? Teremos candidatos de direita que chegarem vivos lá, porque do jeito que a banda tá tocando, eles vão perseguir a todos, e vão perseguir a todos. Não tenha dúvida, todos serão perseguidos. Já tem advogados sendo perseguidos. Então, nós estamos em uma ditadura, é uma pena que pessoas não vejam. Quando eu falo disso, eu vejo um comentário, tem gente que comenta assim, olha aí, o advogado que fala que estamos em uma ditadura tendo o direito de dar entrevista. Então, veja, eles querem que fechem a Revista Oeste para virarmos uma ditadura? Não, já é uma ditadura. Não precisamos provar mais nada de que estamos em uma ditadura. Diariamente, processos sendo instaurados. Então, 2026, o Brasil precisa de 2/3 do Senado só para exercer o direito democrático de freios e contrapesos. Então, o dia que o Brasil tiver 2/3 de senadores sérios, aí as instituições começam a fluir. Nós estamos, aquilo que eu falei, nós estamos com o Brasil corrompido, a tripartição de poderes está corrompida, não está funcionando. Porque você não tem um poder judiciário que aplica as leis, você não tem um poder legislativo que fiscaliza o poder judiciário. Então não está havendo freios e contrapesos porque todos fazem parte de um mesmo regime. A única solução do Brasil é 2026. E eu não tenho medo de errar. Se 2026 se repetir com o PT no poder, o Senado do sistema, esqueçam, a melhor saída do Brasil será o aeroporto. Porém, vamos lutar até lá. Vamos tentar mais uma vez, né, Ju? Estaremos juntos, estaremos aqui essa semana acompanhando bem de perto essas próximas, talvez, derradeiras sessões, esse dia agora acrescentado, essa quinta-feira, dia 11, e todos os votos dos ministros, a possível dosimetria das penas. Dr. Jeffrey Schini, sempre convidado para participar por aqui. É difícil laçar o Dr. Schini. Fica sendo disputado, tem muitos braços, mas a gente agarra, uma hora consegue, viu, Ju? Obrigada por hoje, viu, pelo contato aqui com a gente. Excelente semana, tamo juntos. Não, imagina, eu adoro vocês são queridas demais, eu adoro estar aqui, esse chat maravilhoso, obrigado pelo carinho de todos, e vamos acompanhar esse julgamento. Eu disse para vocês, a expectativa é muito baixa, mas o brasileiro não desiste com muita facilidade, vamos lutar até o fim. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.